E aí, meus amigos e inscritos do YouTube, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar mais um pouco com vocês sobre um assunto que o pessoal aí que é entusiasta aí da eletrônica gosta, né? Que é sobre potenciômetros. Eu já tenho um vídeo no meu canal falando sobre isso, só que foi gravado de uma forma bem simples, vamos dizer assim. Então eu vou trazer um vídeo um pouquinho mais específico, com algumas informações sobre o potenciômetro. Vamos lá? Pessoal, também não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar, de dar like se você gostar do vídeo. Isso incentiva o canal a trazer mais conteúdos que sejam interessantes aí para que você possa aprender um pouquinho também. Então é isso aí, pessoal. Vamos falar sobre os potenciômetros. O que são potenciômetros? O potenciômetro nada mais é do que uma resistência ou um resistor variável, né, que varia a resistência, que é a passagem ali de corrente elétrica ou um sinal elétrico, ou de áudio no caso, para o seu circuito, ok? Existem vários tipos de potenciômetros ou resistores variáveis aí no caso, tá? Eu tenho alguns aqui, que são os mais comuns e os que nós estaremos falando, né, que são os mais usados aí em áudio, tá? Tem alguns aqui, tem esse aqui também, ó, que é um potenciômetro duplo, tá vendo? Ele tem duas resistências aqui, tá? Como eu falei, existem vários tipos. Vou ver se eu coloco alguma imagem para vocês aí de outros tipos de potenciômetros, tá? Mas nós vamos focar aqui nos potenciômetros de áudio, que é o que a galera mais tem contato, aí, vamos dizer assim, tá? Como que eu identifico o valor de resistência do potenciômetro? Esse valor aqui, ó, B100, o que significa isso? Significa que o valor de resistência dele, que é dado em ohms, é de 100k, 100 mil, tá? 100 mil ohms, ou 100k, tá? O B é de... nós temos dois tipos de resistores, né? O linear e o logarítmico. E então esse aqui no caso é o linear. Eu não vou entrar no detalhe da curva. O linear é uma linha reta, né? Claro, dentro de um sistema cartesiano, num gráfico. Posso mostrar. Vou colocar uma imagem para vocês da diferença do linear para o logarítmico, tá? No que diferencia de um para o outro, sendo linear ou logarítmico? Na forma em que o sinal vai ser passado, né, para o circuito, e que você vai ter a forma que vai ouvir esse sinal que passa pelo potenciômetro. Nas imagens aí vocês podem ver os tipos, ok? Então esse aqui é um potenciômetro de 100k linear, isso. Deixa eu ver se tem um outro aqui. Esse aqui é de 20k, tá vendo? 20 mil ohms. Esse aqui é de 10. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um de 50, ó. Normalmente o valor dele, dos potenciômetros, são marcados aqui na frente, ou em alguns casos ela tem a marcação aqui assim, ou aqui em cima assim. Os potenciômetros, eles têm vários tipos de aplicação, tá? São usados em várias aplicações, mas nós vamos focar aqui na aplicação de áudio, né? De sinal de áudio, que é o que, como eu falei, o que normalmente o pessoal tem mais contato e que costuma ter mais problemas. Então, onde são utilizados esses potenciômetros? Em amplificadores de guitarra, em amplificadores de som, às vezes de som de um carro, um som de computador, dessas caixinhas de computador, em home theater, né? Não sei se é assim que fala. Existem vários equipamentos que utilizam potenciômetro.
não só para áudio, mas na indústria também é usado esse componente. Tem várias aplicações dentro da indústria. Pessoal, como limpar o potenciômetro? Que produto que eu uso para limpar o potenciômetro? Quando que eu devo descartar o potenciômetro? Normalmente, quando um potenciômetro no equipamento começa a dar problema, ele costuma causar alguns estalos. Às vezes você começa a aumentar aqui você começa a rotacionar aqui o potenciômetro. Às vezes ele começa a baixinho o som e às vezes dá um pico de áudio, começa a cortar o som, dá estalos. Então, nesse caso, você pode primeiro tentar fazer uma limpeza. Pode ser só uma sujeira, acúmulo de poeira dentro do potenciômetro. Eu vou abrir um potenciômetro aqui para vocês verem como é por dentro e explicar. Vamos lá, vamos abrir um aqui. Eu vou abrir esse cara aqui. Como que eu abro? O potenciômetro, ele tem essas garrinhas nas laterais dele aqui, que tem essa capinha de proteção aqui, que protege a parte de contato do potenciômetro, tá? Então, para abrir isso aqui, eu preciso só tirar essas garrinhas aqui, levantar essas garrinhas, tá? Precisa levantar muito, um pouco você já consegue levantar. Pode usar um alicate de bico ou usar essas chavinhas aqui, tá? Pequenininhas aí. Vamos abrir aqui, pessoal. Esse potenciômetro é novo. Interessante também falar que o potenciômetro novo, ele tem o movimento dele, você vê que é um movimento suave, ele é um pouquinho duro até para fazer essa rotação aqui. Isso é importante para não deixar o potenciômetro muito mole. Às vezes você vai ter equipamentos que você pega e o potenciômetro gira com muita facilidade. Isso também é uma característica de que o potenciômetro já tem muito tempo de uso, tá? E gera ruídos e começa a arranhar a parte de contato do potenciômetro. Eu vou tirar a capinha de proteção aqui, tá vendo? É uma capinha normal. Ela tem um rebaixo aqui, ó, tá? Quando você tira, você tem que estar atento a isso, porque é isso aqui que vai limitar a rotação do potenciômetro, ok? Então aqui, ó, essa aqui é a parte de trás do potenciômetro, tá? Aqui, ó, aqui você consegue fazer a volta. Sem a capinha de proteção, sem o limite ali, você gira para os lados, tá? Vamos ver aqui, ó, ver se eu consigo dar um zoom aqui. O que acontece é que, tá vendo ali, tem umas chapinhas de contato do potenciômetro. Essas chapinhas de contato é o que vão fazer a transmissão ali do sinal, ok? Vai fazer vai percorrer a trilha da resistência. Então, se ela tiver no começo aqui da resistência, ela vai ter uma resistência alta, no caso, tá? Dependendo da ligação que eu fizer eletrônica aqui, porque aqui tem um extremo, o outro extremo e o meio aqui que vai ser onde eu faço a medição em que ponto da resistência que eu vou ter aqui no potenciômetro, tá? Deixa eu pegar um multímetro aqui. Eu vou fazer a medição de um potenciômetro aqui. Esse aqui, como eu falei, é de 10K, tá? Então ele tem que ter 10.000 ohms aqui no caso. Opa! Então, em uma extremidade, se eu pegar aqui e colocar na escala de resistência, aqui ó, para você que não conhece aqui ó, o símbolo de ohms, tá? De resistência aqui está em mega ohms, porque é automático. Então eu vou colocar aqui o potenciômetro todo fechado no caso aqui, tá? Eu vou colocar a ponta preta no centro aqui do potenciômetro, tá? E a outra na primeira extremidade aqui, no primeiro contato aqui, tá? Esse pino central aqui, a gente costuma dizer que é o pino comum, tá? Então vou colocar aqui, ó. Nessa extremidade,
no comum e na extremidade, tá marcando ali 2 ohms, tá? 1,9, 98, 2 ohms. Então aqui eu tenho uma resistência baixa. Então, estando nessa posição aqui, o potenciômetro vai estar com valor baixo. Se eu for para outra extremidade lá, comum no meio, e para outra extremidade aqui, ó, eu tenho lá, ó, 9,3, 9,37, 36 ohms ali, quase os 10 K ali no caso, né, 10K ohms, né, quase os 10. Então eu teria o valor nessa posição aqui, eu teria o valor máximo do potenciômetro. Então, com ele fechado, eu teria um volume bem baixinho, certo? Porque a resistência que eu tenho aqui na passagem do som está alta, então está resistindo bastante o sinal. Seria essa a ideia, tá? Então, a partir do momento que eu girar o potenciômetro aqui para o outro lado, eu vou diminuindo a resistência, certo? Lá, tá vendo? Tá diminuindo a resistência, eu virei no máximo aqui, como se fosse aberto o potenciômetro. E ele foi ali para 2 ohms. O ideal era que fosse um valor o menor possível ali. No caso, 0, tá? Mas como a gente sabe que nem tudo é perfeito, então ali temos o valor de 2 ohms aberto. Então, nesse caso aqui, o que estaria acontecendo? O seu volume estaria no máximo, porque a resistência ali está baixa. Deu para entender, compreender como funciona? Então, como eu costumo fazer a limpeza do potenciômetro, tá? Normalmente, o que eu faço? Quando eu percebo que o problema do potenciômetro é só uma limpeza, eu não tiro ele da placa, né? Aqui no caso ele está fora, tá? Porque é um potenciômetro novo. Eu não tiro ele da placa. Normalmente eu tiro só a capinha dele, tá? Isso eu mostro no outro vídeo lá, mas eu vou mostrar aqui para vocês também. E aí nesse percurso aqui onde faz o que o potenciômetro faz, eu pego e arranjo um pedacinho de algodão bem pequeno, tá vendo? Bem pequeno. Ou eu pego um palito de dente, ou até mesmo a própria chavinha aqui. O que eu faço? Eu coloco de uma forma bem cuidadosa, eu coloco ali embaixo desse percurso. Então, quando eu girar o potenciômetro, ele vai fazer uma limpeza ali, tá? De toda a poeira que tiver ali. Para ajudar essa limpeza, ó, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou. Vocês dá para perceber que ele ficou um pouquinho cinza, tá? Porque ele tira um pouquinho ali da poeira que fica ali no potenciômetro, tá? Fica um pouquinho cinza. Para ajudar essa limpeza, eu uso o álcool isopropílico, tá? Ou um limpa contato. Vou mostrar essa marca aqui, mas não sou patrocinado dessas marcas, mas eu uso esse tipo de produto, que é um álcool isopropílico, tá? Não uso esse tipo de produto aqui, tá? Que é um lubrificante, tá? Esse produto aqui, por que eu não uso? Porque esse produto, ele é um lubrificante, não serve para limpeza, tá? Ele é mais usado na equipamentos mecânicos, tá? Que o pessoal acaba utilizando. Por que eu não uso isso aqui? Porque ele junto desse produto, ele tem um óleo, tá? E esse óleo ajuda a acumular poeira no potenciômetro. Então, ali de início, pode ser até que você tenha um resultado e perceba uma melhora no potenciômetro. Mas, com o passar do tempo, às vezes em pouco tempo, ele já vai apresentar ruído de novo. Então, eu costumo usar o limpa-contato. No outro vídeo que eu fiz, teve pessoas comentando que existe um produto específico para limpeza do potenciômetro, tá? Um produto específico. E nesse comentário, o colega lá, ele comenta que o limpa-contato, o álcool isopropílico, ele tira
as características desse material aqui condutor. O que eu penso sobre isso? Quando eu falo em limpeza de potenciômetro, é só um paliativo, tá? É só um recurso técnico ali para você simplesmente limpar o potenciômetro e tirar aquele chiadeiro, aquele ruído, aqueles estalos do potenciômetro quando você não tem condição de levar para um técnico para fazer a troca do potenciômetro, ou quando você quer fazer uma coisa rápida ali para ver. Para esse caso eu faço a limpeza. Então eu não vejo a necessidade de ter um produto específico para a limpeza de um potenciômetro, porque normalmente quando começa a dar problema, o ideal é substituir, até porque potenciômetro tem um valor baixo, varia de cada região, mas é um componente de valor baixo. Então você consegue fazer a substituir. Às vezes a gente tem mais trabalho em abrir o amplificador e tirar o componente, a solda do componente, às vezes na região onde fica o potenciômetro. Então às vezes dá muito mais trabalho você ter acesso ao potenciômetro do que simplesmente limpar, né? Para fazer essa limpeza, abrir, então às vezes é melhor você substituir, trocar. Então por isso, no meu caso, tá? Eu não vou dizer assim, não vou investir num produto específico para limpeza para coisas ocasionais. Por quê? Se fosse um produto de fácil acesso, na verdade, como é o limpa contato, eu acho em qualquer lugar para comprar, qualquer lugar, qualquer loja de manutenção de equipamentos eletrônicos, eu acho em qualquer lugar. Já esse produto que esse colega falou que é específico para limpeza do potenciômetro, eu não encontrei com facilidade, até na minha região. Então por isso que eu não vou investir num produto desse. Talvez em algum momento até eu consiga aí comprar de alguma loja, mas como são coisas pontuais também que não acontece com muita frequência, então o limpa contato me atende. Eu queria abrir aqui para vocês, tirar essa parte branca aqui, que tem onde tem os contatos elétricos aqui, essas chapinhas que fazem o contato elétrico, para mostrar para vocês a característica aqui do potenciômetro. Mas tem uma imagem na internet, eu vou colocar aí para vocês terem ideia, porque é novo esse potenciômetro aqui, eu não quero quebrar ele. E normalmente aqui ele é rebitado, tá? Tem um rebite aqui que fixa aqui a parte do contato com a parte do giro aqui, tá? Então por isso que eu não quero tirar. Então o que acontece às vezes também é que, como eu falei, existe esse contato, às vezes o potenciômetro está muito gasto, a pessoa faz muito esse movimento aqui, ó, o potenciômetro na hora de manipular lá, e às vezes força esse contato aqui. Então em algumas ocasiões eles estão fracos, não estão encostando direito. Então às vezes é coisa de você pegar essa chavinha aqui, colocar entre eles aqui e forçar um pouquinho para baixo, que às vezes eles com um pouquinho de força ele já retorna ali ao teu contato. Mas de novo, como eu falei, é só um paliativo, é só um recurso, tá? Provisório. E o ideal é trocar, como eu falei, pelo baixo custo, né, que você vai ter. Você mesmo pode trocar, se você souber mexer com o ferro de solda ali, que não é uma coisa tão difícil. É fácil trocar esse componente. Agora, se você não tem conhecimento nenhum, não tem prática nenhuma com isso, leva aí num amigo seu, num eletrônico e tal. E sabendo, conhecendo, você já vai ter essa noção do quanto você vai gastar, né? Assim, quando eu devo descartar o potenciômetro? Se o meu equipamento, na hora em que eu estiver colocando o som, ele estiver dando uns estalos, estiver fazendo um chiado muito forte, e dando estalos, ou o volume, você mexe um pouquinho, ele já vai lá para o máximo, e depois ele volta e fica oscilando dessa forma, o ideal já é descartar, tá? Trocar ele de vez e não ficar tentando fazer gambiarra não, ok? O ideal é descartar. Mas, como eu falei, se você não tem acesso a uma assistência técnica, um eletrônico amigo, ou você mesmo não sabe mexer, então aí você faz esse recurso da limpeza aí. Mas não vai resolver muito, tá? Então o ideal é descartar mesmo. Então é isso, pessoal. Esse é o potenciômetro. Bom, como eu falei,
às vezes o pessoal fala assim, eu posso colocar aqui o álcool isopropílico jogar direto aqui nesse ponto? Pode até jogar direto nesse ponto aqui, que às vezes o produto entra lá e você vai girando aqui o potenciômetro, ele já vai limpar, não precisa você tirar isso aqui. Eu acho que é mais eficiente você tirar a tampinha, que não é tão difícil de fazer. Como eu falei, colocar um pedacinho de algodão ali com um pouquinho de álcool isopropílico, girar ele ali. O que acontece também com o pessoal aí que às vezes não tem noção de como limpar, o cara pega, abre ali, tira ali o potenciômetro, tira o knob do potenciômetro e joga o álcool isopropílico direto na frente do potenciômetro. Isso não vai ajudar em nada na limpeza, quer dizer, não vai ter resultado nenhum, tá? Na verdade, vai gerar até um outro problema, tá? Que é tirar uma graxa que tem aqui dentro, tá? Que ajuda o potenciômetro a ter essa sensibilidade, tá? Como eu falei, é um pouquinho durinho para você virar. E quando você joga o álcool isopropílico, você consegue, às vezes ele penetra nessa região e você tira essa graxa. Aí o potenciômetro gira com mais facilidade. Esse potenciômetro aqui, por exemplo, quando eu percebo aqui, girando ele, que tem um ponto dele aqui que ele gira com mais facilidade. Então, quer dizer, ele já perdeu nesse ponto aqui essa sensibilidade. Então, tá na hora de trocar esse cara aqui e descartar, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo explicativo. O pessoal gosta de potenciômetro, falar de potenciômetro, tá? Uma coisa comum a muita gente aí, o pessoal gosta desse assunto. Então fica mais um vídeo aí para conhecimento de vocês aí. Espero que vocês gostem. Dá aquela força aí, clicando no like, compartilhando e se inscrevendo no canal, tá? Pra gente trazer mais conteúdo como esse aí pro canal, ok? Abração para vocês, Moisés aqui mais uma vez e tchau!